Já pensou se, de repente, diversos OVNIs pousassem no nosso planeta? Realmente seria um desespero que não dá nem para imaginar. Talvez esse acontecimento fizesse temer até mesmo os teóricos da conspiração que, além de acreditar na existência dos seres, torcem para que a mesma seja comprovada. Além das teorias, existem pessoas que afirmam terem tido um tipo de experiência com seres extraterrestres. Não poderia existir uma prova maior disso que estarmos falando do caso da abdução de Pascagoula. Você já ouviu falar sobre? Será que as pessoas realmente viveram isso? E se for verdade? Eu sou Ivan Lima e você é sempre muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Antes de falar sobre esse, que é um dos casos mais famosos do mundo, vamos falar de um que aconteceu aqui, pertinho da gente, no Brasil mesmo. Você já deve ter ouvido falar sobre o caso do ET de Varginha, né? Também chamado de Incidente de Varginha. Esse caso foi muito comentado pela imprensa brasileira. Esse trata-se de uma possível série de aparições de objetos voadores não identificados, ou seja, os famosos OVNIs. Além desses possíveis ataques, digamos assim, surgiu a história de que um desses seres teria sido capturado. A captura teria sido feita pelas autoridades militares do Brasil no dia 20 de janeiro de 1996. O caso aconteceu no município de Varginha, sul do estado de Minas Gerais. Os relatos foram antes transmitidos no programa Fantástico, na Rede Globo. Rapidamente, reuniu uma extensa cobertura em todo o mundo, incluindo jornais do exterior, que relataram tudo o que se passava no local. Nos anos seguintes, diversas matérias foram feitas e vários documentários foram produzidos, com base nos relatos, testemunhos e entrevistas com mais de 100 testemunhas. A cidade virou o destino de jornalistas do mundo inteiro e também de curiosos que queriam ver de perto onde tudo aquilo teria acontecido. Antes disso, um pouco, em 1973, um outro caso pode ter acontecido. A abdução de Pascagoula foi um suposto incidente de avistamento ufológico e de abdução, ocorrido naquele ano. Isso quando Charles Hickson e Calvin Parker, colegas de trabalho, alegaram que foram abduzidos por alienígenas enquanto participavam de uma pescaria perto da cidade de Pascagoula, nos Estados Unidos. Esse caso logo ganhou a atenção internacional. Era dia 11 de outubro de 1973, quando a dupla relatou a abdução. Mesmo com tantas especulações de jornais, revistas e demais portais, o caso veio mesmo à tona depois e até hoje causa algumas controvérsias, sendo até mesmo foco para teorias da conspiração. Charles Hickson não possuía provas concretas de que aquilo teria acontecido. Nenhuma fotografia que ele tenha tirado, nenhum documento de sua história, nenhuma filmagem dos possíveis objetos voadores que teriam capturado os dois. Era apenas a sua palavra de que naquele ano ele e seu amigo de pesca teriam sido sequestrados por um OVNI. Nessa ocasião, os dois teriam sido examinados por uma máquina parecida com um globo ocular gigante. Depois desse estudo, eles foram liberados, fisicamente ilesos. Durante as entrevistas, ao longo dos anos, Hickson já até foi hipnotizado e passou por vários detectores de mentiras. Com o tempo, ele ainda disse que, seja lá o que estava naquela nave, passou a acompanhá-lo após o sequestro de outro mundo. Algumas pessoas acham uma tremenda bobagem, mas ele também disse que se uma pessoa estivesse em seu lugar, pensaria totalmente diferente. Mais tarde, diversas pessoas relataram luzes estranhas no céu da costa do Golfo, logo após o pôr do sol do dia 11 de outubro de 1973.
Essa data era a mesma de quando os dois jovens, ainda com 19 anos, disseram terem sido capturados. Mike Cataldo, um suboficial da Marinha que atualmente mora em Rotonda Oeste, na Flórida, disse que também viu um objeto estranho no horizonte, no final daquela tarde. Isso ocorreu quando ele estava dirigindo pela costa entre Pascagoula e Ocean Springs. Além dele, um detetive da cidade de Pascagoula, na época, disse ter visto algo subindo no ar, algo que ele nunca tinha visto antes. Vários outros relatos foram dados. Um ex-capitão, um xerife e cidadãos comuns também alegaram a mesma coisa. No entanto, nada ainda provava aquela história. As coisas ficaram tão intensas que Parker passou 45 anos de sua vida escondido, com medo de encarar o curioso e implacável olhar das pessoas. Durante esse tempo, ele sofreu 2 derrames cerebrais e passou por 2 cirurgias de coração. Após tudo isso, resolveu sair das sombras e conceder uma entrevista, dando mais detalhes. Durante uma entrevista, o homem disse que ele e o amigo estavam caminhando durante a pescaria, quando pararam e notaram que havia alguns sinais estranhos por lá. Ele então notou algumas luzes azuis nebulosas refletindo atrás dele, do outro lado do rio. A luz refletia na água. Quando notou isso, pensou que eram policiais, querendo prendê-lo por estar pescando naquele lugar. Foram averiguar e, quando perceberam, notaram que aquelas luzes estavam vindo de algo diferente. Eles sabiam que não era um carro de patrulha, mas ainda não conseguiam entender o que ela era. Ele disse que, se aproximando, notaram 3 criaturas se aproximando. Elas não eram tão altas, mediam, em média, 1 metro, 1,5 metro, mais ou menos. Parker disse que elas pareciam estar flutuando alguns centímetros do chão, na hora de se deslocar de algum lugar para o outro. Antes mesmo de terem a oportunidade de correr, eles foram capturados. Parker disse que os seres vieram na direção dele e do amigo. 2 pegaram Charlie e o outro o pegou. Em um instante, após o toque do ser, ele disse que já estava se sentindo muito relaxado. O homem, ainda em seu testemunho, disse que rapidamente ele e Rickson foram levitados para algo que parecia ser uma espaçonave. No interior, havia um lugar que parecia ser uma sala de exames, e a criatura o levou para lá. Chegando nessa sala, o possível extraterrestre o deitou em uma mesa e recuou, saindo rapidamente do seu campo de visão. Ele não conseguia se mexer ou falar, podendo apenas observar o máximo que podia. Do teto saíam pequenos objetos flutuando e rondando sua cabeça, como se estivessem analisando o seu comportamento e também o seu cérebro. O homem contou que pensava em tudo no momento, menos que aquilo era um robô ou até mesmo que os seres que o pegaram eram pessoas fantasiadas. Ele estava certo de que eram criaturas de outro mundo. Os aliens, como eles acreditam, tinham dedos regulares e ficavam tocando nele, como se estivessem o estranhando. Eles apertavam-lhe as bochechas até que um enfiou o dedo em sua boca, chegando na garganta. Em seguida, tentou subir por sua cavidade nasal e só parou quando notou que ele estava engasgando com tudo aquilo. Telepaticamente, o ser teria dito a ele: "Não tenha medo, eu não vou machucar você." Após falarem isso de uma forma diferente, Parker disse que os alienígenas largaram ele e Rickson de volta, onde estavam, congelados de medo. Parker não queria que ninguém soubesse o que havia acabado de acontecer. Rickson, por outro lado, disse que eles tinham que contar a alguém e logo ligou para o escritório do xerife do condado de Jackson. Glenn Hyder, o ex-capitão do condado, foi quem atendeu o telefone. Eles relataram, por ali mesmo, o que tinha acontecido, mas o atendente só riu daquela história toda.
Os dois foram convidados para darem um depoimento na delegacia do xerife. Os oficiais colocaram o gravador na sala de interrogatório e deixaram os dois sozinhos por um tempo. O que eles ouviram a seguir foi o suficiente para acreditarem naquela história. Ryder, capitão na época, disse que eles estavam bastante apreensivos e que era impossível expressar o medo inexistente daquela forma. Os homens foram submetidos a testes com detectores de mentiras e passaram em todos. Ufologistas e pesquisadores chegaram ao local para entrevistá-los. Durante as entrevistas, eles foram hipnotizados e ainda assim descreviam com bastante detalhes e sem mudar a história tudo aquilo que teriam vivido. Os dois foram transferidos para a base da Força Aérea de Keesler, em Biloxi. Essa medida foi tomada para garantir que eles não fossem radioativos. Aquilo tudo era um prato cheio para a mídia e para os jornais do mundo inteiro. A história logo se tornou global. Xerifes, jornalistas e várias autoridades procuraram pelos dois amigos, a fim de saberem melhor sobre a história, ou até mesmo para obter uma entrevista ao vivo por parte dos programas. A partir daí, o mundo começou a se dividir entre as pessoas que acreditavam em toda aquela história e as pessoas que duvidavam de tudo o que os amigos falaram. Mais de 40 anos se passaram e a história ainda não teve um desfecho. Charles faleceu em 2011, mas antes disso, escreveu em um livro a experiência que tiveram naquele dia. Esse foi apenas mais um caso de possíveis encontros com extraterrestres. Você acredita em algum que já ouviu? E se for verdade essa história? Bom, ficamos por aqui hoje, caros amigos, e agradecemos a sua companhia e esperamos por cada um no próximo vídeo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Tchau!